Olá, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o Café com Literatura. Sejam muito bem-vindos! Os nossos encontros serão semanais, sempre às quintas-feiras, às 17 horas na Rádio Web. E logo após, o programa ficará disponível no canal da Rádio Luz Radiônica no YouTube. Aproveitem e se inscrevam no canal para não perderem a nossa programação. Eu também tenho uma página no Instagram, que é o @leiturasliteratura, e um e-mail para contato, que é o sandra@leituraslitteratura.com.br. O meu objetivo com este programa é incentivar a leitura literária. Então, embarque com a gente nesse universo mágico que é a literatura. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim, mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia cântaros, realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade e o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora, mas valha-me Deus! Que figura ela era debaixo daquele aguaceiro sobre um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorravam pelas pontas dos sapatos, entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha, empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama? Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredões. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Pensaram que não ia ter história de castelo, príncipe e princesa? Claro que tinha que ter. Contos de fadas sem esses elementos não poderiam faltar aqui. Esse conto chama-se A Princesa e a Ervilha e é de 1835 do autor Hans Christian Andersen, que já falamos dele no programa anterior. Bom, os primeiros livros infantis surgiram no século XVII e nessa época as crianças eram tratadas como mini-adultos. Elas tinham acesso aos mesmos livros que os adultos. E para simplificar a compreensão dos pequenos, esses conteúdos abordados nos livros, como nas obras clássicas ou populares, por exemplo, foram adaptados. Também no século XVII surgiram os contos de fadas. Eles eram caracterizados pelo simbolismo, além de retratar a violência contra as mulheres e crianças. Também havia práticas canibalísticas, incestos e até abandono de crianças em floresta por causa da fome e da miséria. Ufa, que barra pesada! Bom, com as adaptações, esses temas foram, digamos assim, amenizados. E os contos de fadas passaram a ter influência na formação dos pequenos e também nos adultos,
dividindo as personagens em belas e feias, boas e más, poderosas ou não, e assim facilitando a compreensão das crianças aos valores humanos, sociais, morais e éticos que nos norteiam até hoje. Por esses contos terem sido passados de geração em geração, recontados e reelaborados, eles foram, em alguns casos, ganhando qualidade literária ou se perdendo em adaptações que corrigiam as matizes populares. Como essas versões se multiplicaram e continuam se multiplicando até hoje, fica até difícil a gente precisar o conceito de versão original de um conto. Os contos de fadas também já foram objetos de vários estudos e continuam até hoje, por linguistas, folcloristas e até psicanalistas, que trouxeram o conceito do arquétipo como estrutura do inconsciente coletivo. Bom, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto dos aspectos psicológicos desses contos, por eu não ter estudado mais a fundo isso. Mas quem sabe voltaremos ao assunto, quem sabe também com alguma participação especial. Aguardem! Bom, prometi dicas de livros? Pois bem, queridos ouvintes, vamos a elas. Dica número 1, Branca de Neve e Outros Contos de Grimm, com tradução de Ana Maria Machado, da editora Nova Fronteira. Dica 2, Contos de Andersen, recontados por Valcir Carrasco, da editora Moderna. Dica 3, Contos de Fadas de Perrault, Grimm, Andersen e Outros, da editora Zahar, com a apresentação da querida Ana Maria Machado. Dica 4, Contos de Perrault, da outra querida Ruth Rocha, da editora Salamandra. Dica 5, Contos de Grimm, tradução de Heloísa Jean, da Companhia das Letrinhas. E para quem quer se aprofundar nesses aspectos psicológicos dos contos de fada, a dica é um livro premiadíssimo, A Psicanálise dos Contos de Fadas, do psicólogo Bruno Bettelheim. Agora vamos para a nossa história selecionada de hoje. Ela teve a sua primeira versão registrada em 1837 pelo escritor e poeta inglês Robert Southey, mas a sua origem verdadeiramente é desconhecida. Na verdade, é o segundo conto que eu estou lendo hoje. Eu falei primeiro, mas é o segundo. O conto selecionado é A História dos Três Ursos, ou Cachinhos Dourados. Essa versão que eu escolhi é uma versão adaptada que eu retirei do site culturagenial.com. E esse conto também é muito conhecido na área da educação. Eu já tive a oportunidade de ver educadoras fazendo avaliação na alfabetização com esse livro. Ele aborda a busca de si mesmo, a curiosidade e a impulsividade, e também nos leva a refletir sobre invadir o espaço dos outros e a se colocar em uma situação de perigo. Bom, agora preparem o café, porque quem conta um conto aumenta um ponto. A História dos Três Ursos, ou Cachinhos Dourados. Era uma vez uma menina que vivia próximo a uma floresta. Muito vaidosa, ela tinha os cabelos loiros e cacheados, por isso era chamada de Cachinhos Dourados. Um dia, entediada, a menina resolveu dar um passeio na natureza e encontrou uma casa no caminho. Essa casa pertencia a uma família de ursos, a mamãe ursa, o papai urso e o filhinho urso. Todas as manhãs, a mamãe ursa preparava 3 tigelas de mingau e deixava na mesa da sala para esfriarem. Enquanto isso, os 3 iam dar uma volta. Assim, quando chegassem, já poderiam comer a refeição sem queimar a língua. Ao avistar a casa, Cachinhos de Ouro fica curiosa para saber o que teria lá dentro. Quando se aproxima, sente um agradável cheiro de comida recém-preparada. A menina estava faminta, então resolve bater na porta. Ninguém atende, mas ao girar a maçaneta,
percebe que estava destrancada. Assim, Caixinhos entra na casa e logo vê as 3 tigelas. A menina vai logo na maior, que era do papai urso, e ao provar, sente a comida fria e sem gosto. Depois, experimenta a comida da mamãe ursa na tigela média, mas também não gosta, pois estava quente demais. Por último, come da tigela menor e, por estar morno e gostoso, come todo o mingau. A menina continua mexendo nas coisas da casa e vê 3 cadeiras. Primeiro tenta subir na mais alta, mas não consegue. Então sobe na média, mas era muito mole e desconfortável. Decide sentar na menor, que era perfeita, mas se quebra com o peso, pois era muito frágil. Cansada, Caixinhos Dourados vai até os quartos e avista 3 camas. Experimenta todas, mas gosta mesmo é da cama menor, do filhinho urso. Então ela adormece. Os ursos já haviam caminhado bastante e resolveram voltar para casa. Ao chegarem do passeio, se depararam com uma cena terrível. A casa estava toda revirada. Papai urso olha para sua tigela e fala: "Alguém mexeu no meu mingau." Mamãe ursa percebe que sua comida está mexida. E filhinho urso diz com a voz de choro: "Comeram todo o meu mingau." Eles então olham para as cadeiras e o filhinho mais uma vez fica triste, pois sua cadeirinha está destruída. Tentando entender o que aconteceu, se dirigem ao quarto. Mamãe e papai ficam bravos porque suas camas estão bagunçadas. O filhinho ursinho vai até sua cama e começa a chorar, dizendo: "Tem alguém dormindo na minha caminha." Com o choro do pequeno urso, Caixinhos Dourado desperta assustada e fica muito envergonhada, pois os 3 ursos estão furiosos. A menina então sai correndo, mas antes a mamãe ursa lhe explica que é muito errado entrar na casa dos outros sem ser convidada. A menina volta para sua casa com muita vergonha, mas aprende a nunca mais repetir o erro e entrar numa casa sem ser convidada. Amores, antes de encerrar, eu quero parabenizar pelos 2 anos da Rádio Luz Radiônica, celebrado nesta terça-feira, dia 20. Gratidão a Soninha Luz, a qual dedico este programa de hoje. Obrigada, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui com essa equipe maravilhosa e levando luz através do rádio, levando luz através do conhecimento e através da leitura literária. Beijos de luz e até o próximo programa, que estará incrível, não percam!